Ludwig von Mises, economista da escola austríaca, possui como seu magnus opus o brilhante livro Ação Humana, tratado sobre economia. Em ensaio publicado em 1920, trouxe a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. A Revolução Bolchevique acabara de ocorrer em 1917 na Rússia e havia enorme esperança de intelectuais anticapitalistas no sucesso do regime. Para tanto, a propaganda soviética era forte e intensa no sentido de ser o paraíso dos trabalhadores, fato somente descartado após seu colapso político e econômico. Logo, basta constatar que o artigo de Mises, ao tempo em que escrito, foi muito criticado e até deixado de lado no ambiente acadêmico e público. No início da década de 90, o multimilionário economista e socialista Robert Heilbroner publicou um artigo na revista The New Yorker, cujo título era Após o Comunismo. Neste artigo, ele recontou a história da refutação de Mises e noticiou que, na pós-graduação, ele e seus colegas foram ensinados que Oscar Lange simplesmente havia refutado Mises, sem adentrar em maiores análises. Porém, agora ele anunciava, Mises estava certo. O próprio Lange, economista polonês, que supostamente refutou o artigo, queria colocar uma estátua de Mises no Ministério da Socialização, ao alertar os equívocos de uma economia planificada desprovida de um sistema de preços. Um ponto interessante, antes de explanar acerca do incrível artigo de Mises, de 1920, é que ele foi da linha de pensamento da Escola Austríaca de Economia, cujo fundador, por assim dizer, foi Karl Menger, em que um dos pilares é a teoria da utilidade marginal, em contraposição à ideia do valor-trabalho, preconizado por Adam Smith, David Ricardo e posteriormente com Karl Marx, que acrescentou a mais-valia ou o mais-valor. A teoria marginalista considera que o valor dos bens e serviços é subjetivo e decresce à medida que se consome mais de uma unidade diante de uma percepção individual e também relacionado à sua disponibilidade em larga escala. Se você estiver caminhando num deserto com sede e sem água, provavelmente pagará um valor alto por um copo d'água. No segundo ou terceiro copo, dependendo da sua viagem, já pensará melhor antes de torrar seu dinheiro. Por outro lado, a teoria do valor-trabalho parte da ideia que o preço de uma mercadoria ou serviço deve reproduzir a quantidade de trabalho nela colocada, ou seja, o valor é absoluto. O trabalho é a raiz do valor de troca. Embora o próprio Karl Marx critique a teoria do valor-trabalho e considere um processo social no valor, ele explica que o trabalho qualificado nada mais é que o trabalho simples e intensificado ou multiplicado, de modo que uma quantidade pequena de trabalho qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples. Os marginalistas rompem com essa ideia, pois um determinado agente econômico pode empregar inúmeras horas de trabalho qualificado sobre uma mercadoria, mas no final o resultado poderá não valer quase nada, pois não possui qualquer utilidade para outros de sua sociedade. A experiência, na verdade, mostra que os bens consumidos se baseiam em relações de troca, que não levam em conta se foram produzidos por trabalho simples ou complexo. Para a viabilidade ou o valor na produção de um bem, o empreendedor primeiro verifica o valor objetivo, unidade monetária, resultado de diversas valorações subjetivas que as pessoas lhe dão, e depois faz a análise dos custos trabalhistas, insumos e etc., para verificar se haverá lucro em seu empreendimento. E claro, não há qualquer garantia para o que a comunidade valoriza ou compra hoje. Isto é, amanhã esse produto fabricado poderá não valer nada, e o risco é todo do empreendedor. Mises reconhece que a pessoa pode ser socialista em razão de um sentimento pessoal, pouco importando a origem do valor econômico, seja marginal ou absoluto, conquanto do ponto de vista racional, para a justificativa de um socialismo, o trabalho como unidade de medida é concebível, porém inapto em todos os pontos, como se verá. Em breve resumo introdutório, o argumento misesiano é o conjunto de três fatores: a complexidade do problema locativo, a natureza dispersa do conhecimento e os incentivos. O ensaio começa explanando acerca das diversas críticas ao livre mercado, porém, ninguém consegue esclarecer
como se dará a viabilidade do Estado socialista ou o seu funcionamento em detalhes. Criticaram com muita liberdade a estrutura econômica da sociedade livre, mas deixaram de aplicar de modo consistente a economia do controverso Estado socialista, a mesma argúcia cáustica que já demonstraram em outras análises, nem sempre bem-sucedidas. Aponta as falácias lógicas facilmente desmontáveis quando adentram no campo econômico, como Proudhon com sua sugestão de um banco para empréstimos sem juros. Podemos apontar outras falácias, como a desigualdade, inerente ao ser humano, de fácil comprovação com a lei de Zipf aplicada à renda, em que comunidades socialistas, os ricos são os políticos ou aqueles que exercerão poder de direção planejado. Deve-se ressaltar que o problema não é a desigualdade, mas a miséria e a pobreza. O meio mais eficiente capaz de diminuí-los é o livre mercado na acumulação de bens e serviços. Economia não é um jogo de soma zero, em que um ganha e outros perdem. Economia é orgânica. Quando se aumenta a produção de bens ou serviços, toda a sociedade ganha. Outra falácia, apenas como argumento, é que o capitalismo polui mais o meio ambiente. Porém, a tragédia dos comuns, ou seja, a ausência de propriedade em determinado local, incrementa a poluição, bem como a curva ambiental de Kuznets, a partir de um certo ponto, com o aumento da renda per capita, da tecnologia e da educação, a degradação ambiental diminui, formando um gráfico de U invertido. O socialismo é o planejamento da economia de forma centralizada. A organização pode ser por qualquer instituição, como o governo, um grupo de pessoas, a comunidade, e até admite que na sociedade em que vivemos, a tendência é o aumento do controle ou do planejamento central estatal. Em uma época em que estamos nos aproximando cada vez mais do socialismo e que até mesmo, em um certo sentido, estamos por ele dominados, uma análise dos problemas inerentes ao Estado socialista adquire um significado suplementar para explicar o que está acontecendo ao nosso redor. Os meios de produção socialistas são exclusivamente comunais, ou seja, inexiste propriedade privada nesse ponto, sendo res extra comércio. Embora no resultado da produção possa haver trocas entre os indivíduos dessa sociedade. O cálculo econômico da direção socialista deve prever a quantidade de trabalho para cada bem, a qualidade do trabalho e igualar a demanda com a oferta, a fim de não haver desperdício ou torná-lo mais eficiente. Os bens de ordem inferior, cujo processo e custo de produção são baixos, podem facilmente ser mensurados, como a expansão do campo de pasto ou o crescimento da caça. Entretanto, quando se aumenta a complexidade, em que há diversas fases de produção atuando em conjunto, desde a geração de energia por meio de rios ou carvão mineral, dos meios de transporte, da cadeia de diversos materiais e até pequenos detalhes de restos de materiais, pode-se chegar a conclusões diversas e não tão eficientes. Isso é o que Mises chama de bens de ordem superior. Na produção em cadeia de diversas fases e materiais, não importa apenas o valor monetário, mas considerações à intersubstituibilidade. O valor objetivo serve como unidade de cálculo econômico, em uma via de 4 mãos. Em primeiro lugar, o cálculo se opera com as valorações de todos os participantes, consumidores e produtores. Depois, o valor de uso subjetivo para cada pessoa integrante da cadeia de produção acerca de seu bem em particular. Em terceiro, o valor subjetivo de uso para outras pessoas que não integram a produção daquele bem em específico, integram a mesma cadeia, mas de outro bem. Por último, os valores que se estabelecem com a troca possibilitam referenciar a uma unidade de valor. O valor de troca é o que definirá a unidade monetária. Em uma economia monetária, o dinheiro é a substituição mais fácil para toda essa gama de fatores, apesar de ter seus limites. Valores e preços simplesmente baseiam-se em dinheiro. Este não possui valor estável e está sujeito a constantes flutuações, tanto pela ótica da moeda em si, quanto pela dos bens em união ou evolução. O cálculo monetário é apenas um guia, mas, sem isso, toda a produção que envolvesse processos retroagindo no tempo, bem como todos os processos longos e indiretos, seriam como tatear no escuro. Homem algum pode dominar todas as possibilidades de produção, inúmeras que são, de modo a estar em posição de fazer juízos de valor imediatamente evidentes sem a ajuda de algum sistema de computação. E mesmo com a ajuda computacional, caso exista algum,
que possa calcular todas as variáveis ou algoritmos em problemas NP completo com infinitas possibilidades, as preferências temporais inversas mudam e evoluem de forma descentralizada. Não à toa, a programação linear se desenvolveu muito na ex-União Soviética e ainda assim não conseguiu competir com eficiência no mercado parcialmente livre, como o americano, apesar de toda a sua atrapalhada regulação estatal, o Sherman Act a partir de 1890, o Clayton Act de 1914 e pelo Federal Trade Commission, inspiração do nosso CAD. É uma ilusão imaginar que, em um Estado socialista, o cálculo in natura possa substituir o cálculo monetário. O cálculo in natura, em uma economia sem trocas, abrange somente os bens de consumo, falha por completo quando lida com bens de ordem mais elevada. Assim, o modo de produção socialista é antieconômico e irracional. O socialismo é a abolição da racionalidade econômica. Os comunistas e socialistas alegam uma suposta ausência de racionalidade e planejamento no livre mercado. Contudo, a diferença é que no livre mercado o planejamento é descentralizado e está difuso por milhões de empreendedores, proprietários de recursos e principalmente trabalhadores e consumidores. A real pergunta a ser feita é: deveríamos restringir o planejamento econômico exclusivamente a alguns supostos especialistas escolhidos pelo processo político, ou deveríamos abrir as comportas e receber informações de milhões de pessoas que podem saber de algo vital? O que acabou se tornando a tese do problema de conhecimento de Hayek, pois no mundo real a informação está dispersa entre uma imensidão de indivíduos. No socialismo é praticamente impossível saber qual bem deve ser produzido, como deve ser produzido, em que quantidade deve ser produzido, com que qualidade deve ser produzido, para quem deve ser produzido e quando deve ser produzido. Sob o socialismo, os meios de produção, fábricas, máquinas e ferramentas não possuem proprietários definidos. A propriedade é coletiva. Se os meios de produção pertencem exclusivamente a um grupo de pessoas, não há um genuíno mercado entre eles. Se não há um mercado entre eles, é impossível haver formação de preços legítimos. Se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preço. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica, que significa que uma economia planejada é, paradoxalmente, impossível de ser planejada. Sem preços formados, no mercado livre, inexiste o mecanismo de lucros e prejuízos. Se não há prejuízo, como corrigir o defeito do produto? Como racionalizar a produção? Como distribuir os recursos para outro produto mais rentável? O sistema de preços numa economia planificada pode até durar um certo tempo com alguma eficiência devido à memória histórica dos preços e produtos do sistema livre anterior. Entretanto, à medida que os bens e serviços evoluem, é impossível manter essa memória de cálculo, somente imperando a total ineficiência e desvantagens em face de uma economia livre. Além do problema da alocação racional dos recursos, os incentivos e a pressão no ambiente de concorrência para melhores resultados em empresas estatais e empresas privadas são completamente opostos. Na livre concorrência, a inovação tecnológica e a necessidade de atender melhor ao consumidor são indispensáveis, sendo utópico que a necessidade social fará a empresa comunal mais produtiva e eficiente. A postura e a vivacidade comercial de um empreendedor resultam de sua posição no processo econômico e são perdidas com o desaparecimento deste. O dirigente de uma estatal socialista será apenas mais um funcionário público, mesmo que bem preparado nos processos produtivos e academicamente. Para alguns, o cidadão comum sempre será um ignorante, que precisa ser controlado, quando na verdade todos somos capazes de melhor tomar a decisão que nos beneficie, mesmo que aparentemente irracional. E no sistema de livre mercado, mesmo o pior dos egoístas deve agregar valor a outros, se quiser enriquecer. Encerro esse vídeo com brilhante fala de Mises. O capitalismo beneficia a todos, não apenas os consumidores, mas as massas em geral. Ele não beneficia apenas os homens de negócios. Na realidade, no sistema capitalista, alguns homens de negócios sofrem prejuízos. A posição de um empresário no mercado nunca está garantida. A porta está sempre aberta para concorrentes que podem desafiar sua posição e assim privá-lo de lucros.
No entanto, é exatamente essa concorrência sob o capitalismo que garante aos consumidores que os empresários farão seu melhor para fornecer a eles, os consumidores, os bens e serviços que querem.